também, que pode nos ajudar aí com a parte de gastronomia, em um sábado gastronômico, com o Grand Chef de Cuisine, Christian, num sábado aí, né? Isso. E aí a gente consegue fazer um sábado. Isso, é isso aí. Acho que é esse, Beca. Hoje é um sábado, hoje é um domingo diferente. Os irmãos vão se lembrar, porque eu todo ano, mais ou menos nesse mês, está funcionando. Neste ano, todo mês, eu faço algumas pessoas, a irmã Maria com certeza lembra, né? Ela vai lembrar, porque ela está aqui 12 anos, 11 anos, não lembro quanto tempo faz que a senhora está aqui, ela vai lembrar que todo ano, nesse mês, eu faço a lembrança, né? Nós fazemos lembrança dos votos que nós temos. Que votos, né? Os votos que, igual casamento, né? Um dia que você casou, você fez votos lá, né? Prometo e tal, até a morte, etc, etc. É voto. Ou aliança, enfim, dá o nome que você achar melhor, né? Então, hoje eu quero lembrar alguns votos que nós fizemos nesses 14 anos e talvez para algumas pessoas é novo, para outras pessoas vocês vão só lembrar, mas Jesus não falava verdade em verdade 2 vezes à toa, né? Em algumas vezes você vê, em algumas partes você vê Jesus repetindo. Então a repetição também faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento. Então hoje eu quero lembrar os votos que nós fizemos algum tempo atrás. Antes eu quero orar pedindo a bênção do Senhor para nós. Senhor, obrigado pelo tempo que nós vamos passar aqui falando sobre esses votos que têm a ver com a Tua palavra, com o Teu reino. Obrigado, Deus, pelas famílias aqui representadas e que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar. Se é que nós não estamos crendo em vão, se é que nós temos retido mesmo em nosso coração a Tua palavra. E aqueles que realmente têm retido no coração a palavra, compreenderá o que nós vamos falar aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos ilumine, abra o nosso entendimento, no nome de Jesus, amém. Bom, nós amamos e servimos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus, triuno, né? Triuno, trindade, triúnico, se é que nós podemos dizer assim, triúnico, é um Deus só, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não servimos a mais ninguém, não adoramos a mais ninguém, não adoramos anjos, não adoramos pessoas, não adoramos instituições, não adoramos ideologias políticas, nós podemos até ter as nossas, mas isso não é motivo da nossa adoração. A nossa adoração é única e exclusivamente ao Deus da Bíblia, que se manifesta e se manifestou e se manifesta em 3 pessoas, né? Então eu queria aqui lembrar com os irmãos, então, a renovação dos nossos votos, dos nossos compromissos, que nós, eu creio até que esses votos têm mantido a fé de muitos irmãos e nos abençoou e nos fez chegar até aqui. Então, é para a gente se comprometer mesmo no sentido de no sentido da adoração ao nosso Deus. Fazemos tudo em adoração a Deus. Então, eu quero lembrar os irmãos aqui que hoje, dia 14/9, às 17 horas, e nós temos aqui, né, na nossa igreja, esse versículo aqui como um dos motivos do nome da nossa igreja. Igreja Batista Confessante de Cristo. E também os irmãos sabem que houve um movimento com um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha. Foi um teólogo que resistiu ao Terceiro Reich do Hitler, e ele tinha uma escola e uma pequena comunidade, um seminário ali. Inclusive ele foi enforcado um mês antes do Hitler cair, mas ele fez um movimento lá, o movimento da Igreja Confessante. E daí, dessas 2 fontes, vem o nome da nossa igreja. Primeiro desse texto que está na Bíblia e também desse movimento histórico que aconteceu no período da Segunda Guerra Mundial. O Dietrich Bonhoeffer protegia cristão, protegia crentes, né, daquela época, protegia judeus, protegia os negros que eram perseguidos pelo Terceiro Reich. Ele protegeu muita gente ali, né? Muita gente que não era alemão e que estava ali
Ele protegeu muita gente ali. Então esse homem, para mim, a obra dele me diz muito e eu tenho profundo respeito pelo trabalho dele e pela memória desse homem chamado Dietrich Bonhoeffer. Se você quiser conhecer, eu tenho livros, enfim, você pode também entrar na internet e você vai saber de quem eu estou falando, né? Então, o nome da nossa igreja é baseado nesses dois nomes. Bom, o que é voto, né? O que é voto? Voto pode ser chamado também de acerto, ou propósito, ou compromisso, né? Todos nós vivemos baseado em compromissos. Você vai trabalhar na segunda-feira cedo, certo, Kaique? Por quê? Porque você tem um compromisso com a empresa, né? Até você dizer o contrário, o teu patrão dizer o contrário, e Deus disser o contrário, você está comprometido com aquela empresa. Então você vai acordar cedo, você vai pegar lá o carro, você vai pegar trânsito e vai trabalhar, porque você tem o quê? Um compromisso com aquela empresa, né? E com a obra do Senhor é a mesma coisa, é a mesma responsabilidade, é o mesmo empenho. O nome fica a critério de cada um. Você pode escolher voto, acerto, propósito, compromisso, aliança. Alguns usam o nome do Antigo Testamento chamado pacto. Pode usar também, não tem nenhum problema, ok? E eu coloquei 3 textos aqui para dar base do que nós estamos falando, né? Está lá, fazei votos e pagai-os. Pagar aqui, irmãos, na nossa cabeça de século 21, pagar sempre tem ideia de dinheiro. A ideia pagar aqui é no sentido de se comprometer, de fazer. Você se comprometeu com Deus? Pague, faça, execute, né? Realize se você se comprometeu. É disso que está tratando o texto, né? Fazei votos e pagai-os ao Senhor nosso Deus. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Por isso que crente independente não existe. Aliança verdadeira é feita junto com o povo de Deus. Você pode não gostar de mim, você pode não gostar do Wade, você pode não gostar do pastor Juscelino, tudo bem, não tem problema, mas a verdadeira aliança com Deus tem pessoas juntas, que são testemunhas do vínculo que você tem, do compromisso que você tem com o Senhor. Então, fazei votos na presença de todo o povo, celebra as tuas festas, ó Judá. Judá aqui leia-se Israel, né? Leia-se Israel. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Então, a Bíblia fala, né? Venha o teu reino, venha o teu reino. Eu estou invocando um reino, eu estou pedindo este reino. Venha, seja feita a tua vontade, né? Eu estou invocando a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu estou me comprometendo, eu estou me aliançando. Toda vez que eu oro o Pai Nosso, não é uma reza, simplesmente uma reza que a gente fala assim, joga. Não, toda vez que eu oro o Pai Nosso, eu estou o quê? Me comprometendo, porque eu estou invocando o reino de Deus, assim como na terra, como no céu. Então, a minha aliança com Deus, ela tem efeitos, alguns falam terráqueos, né? Efeitos terráqueos, mas também tem efeitos no mundo espiritual, no céu. Então, a palavra voto e compromisso, ela é muito importante. Então, eu coloquei aqui alguns versículos, fazei votos, pagai o Senhor, pagarei os meus votos, né? Celebra as tuas festas, ó Judá. E quando se fala de compromisso, de aliança, né? Sempre quando eu estou aliançado com alguém, sempre me traz a ideia de permanecer com ela, de caminhar com aquela pessoa com a qual eu fiz aliança. Eu estou comprometido com ela, eu fiz um voto com ela. Então, a palavra, a gente nota que Paulo fala a mesma coisa que a lei fala, lá no Antigo Testamento fala, mas ele explica de um jeito diferente, olha. Também vos notifico. O que é notificar, irmãos? É um aviso. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho. Então vocês já conhecem o evangelho. Daqui para frente a gente recebe o que só? Notificações, porque você já conhece o evangelho. Você vai sendo avisado. Cada culto que você vem, você vai sendo o quê? Avisado, né? O qual também recebestes, e no qual também, então, aliança dá a ideia de receber e permanecer. Algo contínuo, não é algo que está estático naquele momento e parou naquele momento. É a ideia de continuar, permanecer. Estão me ouvindo, gente? Examinai-vos, ó, vós mesmos,
E se permaneceis na fé. Ele está dizendo assim, ó, você faça um exame, porque de repente você está aqui na igreja e você já está desviado. Você está fora do evangelho faz tempo, vindo na igreja. Isso é um perigo. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Faça um exame. Busque fazer reflexão, né? E ver se você não está só ocupando um banco, simplesmente, de forma religiosa. E ver se você realmente não está comprometido com o Senhor. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? E não, se não é que já estáis reprovados. Eu posso estar sendo reprovado já na igreja. Já fui reprovado na igreja. Estou indo na igreja, mas já fui reprovado por Deus já faz tempo. Porque nós quebramos as alianças, nós quebramos. Pelo qual também sois salvos, se reter, ouvir e reter, manter, guardar, se comprometer com aquilo, né? O evangelho é isso, irmãos, né? Tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então, esses textos, eles são muito importantes, porque antes de você se comprometer, até peço para você fazer uma revisão do compromisso que você fez no ano passado, se você está a fim de fazer, de novo, fazer esse voto, né? Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então, a Bíblia fala, né? Paulo fala continuamente sobre essa questão dos votos. Oremos a Deus para que o Senhor Deus nos ajude a nos mantermos fiéis naquilo que nos comprometemos. Nós temos problemas sérios aqui nas nossas cadeiras. Agora, agora, tem irmão na frente da televisão em casa, agora, lá em casa. Agora, irmãos, daqui da nossa igreja. Entre o programa da televisão e estar aqui, eles preferiram estar na televisão. Cuidado com o esvaziamento das palavras. Quando isso acontece, ficamos sem crédito. O Jack fala que vem, não vem. 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 Daqui a um pouco, ele fala, não, eu vou. Você acha que eu vou acreditar em você? Ninguém acredita mais, você fica sem crédito. Descomprometido, totalmente descomprometido. Não tem aliança, não tem vínculo, não tem. Quando nos comprometemos, estamos fazendo uma aliança, um pacto, um acerto. Estamos colocando a nossa credibilidade como garantia. A minha palavra tem que ter valor, não é possível. Né? A sua palavra é muito importante, a sua palavra representa você. Você, eu, a minha palavra representa eu, você. E eu quero ressaltar algo aqui. Eu coloquei essa foto porque essa foto dessa menina é fantástica, né? Eu acho essa menina linda. E eu escolhi essa menina exatamente por isso, porque eu vejo uma serenidade no rosto dessa criança, uma devoção, uma fé, um respeito a Deus, assim, absurdo, né? Então, esses votos, a gente escuta as pessoas falando assim, ó, primeiro é minha família, pastor, depois a igreja. Então, não é assim. Deus não está em primeiro lugar. Deus tem a primazia. Deus está acima da sua família, Deus é maior que a igreja, Deus é maior que o seu trabalho, Deus é maior em todas as áreas da sua vida. O que vem em primeiro lugar é a sua família, porque Deus não cabe no primeiro lugar. Deus é maior antes que o primeiro lugar. Ele tem a primazia na sua família, Ele tem a primazia na sua vida pessoal, existencial, você pessoalmente. Deus tem a primazia no seu trabalho, Deus tem a primazia nos seus estudos, Deus tem a primazia em tudo o que você faz. Deus não é alguém que é colocável no primeiro, no segundo, no terceiro lugar. Deus não é uma coisa que eu coloco em algum lugar e digo, fique aí no primeiro lugar. Deus tem a primazia. Deus não é colocável, encaixável em qualquer lugar que a gente possa imaginar. Então, antes, né? Deus tem a primazia antes, durante e depois de todas as coisas. Comprometer-se em buscar a Deus. Qual é o primeiro voto, né? Comprometer-se em buscar a Deus em oração, devoção.
em santificação, visando a espiritualidade totalmente comprometida com Cristo, para que possais andar de maneira digna no Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isso aqui diz tudo. Deus não é, nunca será, nunca foi o primeiro lugar. O primeiro lugar está aqui, ó. O primeiro lugar é a sua família. E você tem que assumir esse compromisso. Isso é um voto, é uma aliança que você tem que fazer com você mesmo, com a sua família. Você tem que se comprometer com a sua família, né? Comprometo-me a cuidar, a honrar e me esforçar em todos os sentidos, na edificação e na unidade da minha família. Pastor, mas eu não tenho família ainda. Amém, um dia Deus vai te dar uma. E aí você vai casar, e aí você ajuda essa pessoa, honra essa pessoa, cuida dela, fica com ela até o seu último dia. É isso que Deus tem para nós. Pastor, mas eu casei e não deu certo. Refaz a sua vida, busca o Senhor, vê o que é que Deus tem para você. E aí se comprometa com essa pessoa que você vai casar, né? Honre essa mulher, honre esse homem, né? E por aí vai. Eu escolhi para que ordene a seus filhos e a casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para que pratique o juízo e a justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão acerca dele tem falado. Nós temos responsabilidade com os nossos filhos e com a casa depois deles. Deles quem? Os nossos netos. Você que está aqui, você tem responsabilidade com os seus filhos, viu, Marcelo? Você tem responsabilidade com os seus filhos, de forma direta e indireta com seus netos. Vô é para isso. Vô é para isso. Se comprometa com isso. É um voto que você tem que fazer. Primeiro, sua família. Segundo, né, com o seu trabalho. Porque é impossível. Eu posso ficar sem um trabalho, mas não posso ficar sem a minha família. Sem minha família eu não posso. Mas um trabalho eu até posso, por um tempo, posso mudar de profissão, enfim, posso. Isso a gente vai dando um jeito, né? E até você arrumar outro emprego, né? E havendo Deus acabado o 7º dia, a obra que fizera, descansou. Por que Deus descansou, irmãos? Porque Ele trabalhou. Trabalhe. 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 Não importa o que você faz. Se é dentro de casa, se é fora de casa, se você varre rua, é um gari, ou se você é um grande CEO de uma mega poderosa Master Blaster, empresa mundial de todos os tempos, não importa quem você é, trabalhe. Trabalhe. Nós temos que assumir esse compromisso com Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Dinheiro bom, é dinheiro trabalhado, com suor, dinheiro que você trabalhou. Isso é dinheiro bom. Por isso que eu não acredito em loteria, não recomendo você. Não recomendo você. Pastor, mas eu jogo. Bom, o problema é seu. Eu não recomendo, porque não é dinheiro trabalhado. Não é dinheiro trabalhado. Se você quiser conversar comigo sobre esse texto, tem nenhum problema. Abacuque 2,6 diz assim, ó, até quando você vai ajuntar aquilo que não é seu? Dinheiro de loteria, dinheiro de jogo não é seu. Não foi um dinheiro que você ganhou com o seu trabalho. Trabalho. Pastor, mas eu acordo 5 horas da manhã e como marmita. Acorde 5 horas da manhã e coma marmita. Vá trabalhar. Pastor, mas eu sou um grande empresário e só como caviar todo dia. Seja um grande empresário e coma caviar todo dia. Mas trabalhe. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Jesus disse, meu Pai trabalha até e eu também. Trabalhe. Honre seu trabalho. Seja um abençoador no seu trabalho. Não seja um problema no seu trabalho. Ame o seu trabalho. Faça o melhor no seu trabalho. Pastor, mas ninguém reconhece. E você precisa de reconhecimento? Jesus está vendo isso. Vai lá e faça o seu melhor. Não interessa se alguém reconhece ou não reconhece. Não interessa. Interessa. Porque, por exemplo, eu como pastor, se eu fosse buscar reconhecimento de vocês mesmo, eu estaria frustrado, deprimido lá debaixo do viaduto, lá do Bresser, lá na Moca, debaixo do viaduto jogado lá, porque não tem reconhecimento. E eu não estou aqui para isso. Não estou aqui para isso. Eu estou fazendo o meu trabalho, o melhor que eu posso. Pastor, mas não está bom. É verdade. Vou melhorar, estou me esforçando para melhorar. Estou me esforçando. Mas eu faço a obra de Deus. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, né? Tem um texto lá, Provérbios 6, né? Olha para os seus caminhos e se sábio. O trabalho nos deixa sábio.
De novo, não importa o que você faça, se é uma coisa muito grande ou uma coisa pequena, mas trabalhe. É um voto que você tem que assumir com o seu trabalho. Com o seu trabalho. Cumpre os seus votos com o seu trabalho. Você tem algo para ser feito no seu trabalho que foi colocado nas suas mãos, faça. Faça. De novo, não importa se você é aposentado e está lavando louça na tua casa, se você nunca trabalhou fora e está lavando louça na sua casa, lava a melhor louça que você puder, como ninguém nunca lavou. Faça o melhor, sempre. Por quê? Porque nós somos um povo comprometido com Jesus. Nós somos um povo que amamos o Senhor. As formigas não são um povo forte. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Quando que elas preparam? Porque vem o quê? Quando chega o inverno, elas têm comida. Por quê? Trabalhar. E ela não é um bichinho forte. Né? Não é um bichinho forte. Não é uma comunidade forte. Terceiro voto. Estão me ouvindo, gente? Qual foi o primeiro voto? Para fazer o quê com a sua família? Segundo voto. Seu trabalho. Honre seu trabalho. Faça o melhor que você puder fazer lá no seu trabalho. Antes de entrar aqui no terceiro voto, diz assim, Provérbios 11, 1, diz assim: balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Diz o texto, balança enganosa é abominação ao Senhor. Provérbios 20 e verso 23 diz assim: pesos diferentes são abominações ao Senhor, e balança enganosa não é bom. O que é isso aqui? Isso aqui tem a ver com os comerciantes lá atrás, que para um cliente, por exemplo, o Rômulo vinha comprar comigo, como ele é meu amigo, colocava um peso certinho, até um pouquinho mais, ele é meu amigo, mas o Edmilson, que eu não ia muito com a cara dele, ele vinha comprar, e eu colocava uma coisa assim a menos, e colocava um pezinho na balança lá, e ele acabava parecendo que ele estava com o mesmo peso, mas ele estava levando menos mercadoria. Isso é desonesto. Isso tem a ver com o nosso trabalho. Trate todo mundo bem no seu trabalho. Faça igual para todo mundo que você tem de contato no seu trabalho. O seu fornecedor, o seu cliente, a pessoa que trabalha lá, trate todos de forma igual. Igual. Não podemos ter dois pesos e duas medidas para as pessoas que estão no nosso trabalho. Isso é desonesto com o Senhor. Voto 3. Amar. Agir com o meu próximo, com as pessoas, o meu próximo. Né? Comprometer-se em agir com amor para com os outros, membros do corpo de Cristo. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Eu sempre falo de amor fraternal, né? Às vezes eu mando mensagem para os irmãos e escrevo lá, abraço fraternal. Porque talvez você não queira me abraçar, mas eu pelo menos estou mandando um abraço fraternal para você. É aquela velha história, você não precisa me amar. De jeito nenhum, nem quero. Você não precisa me amar e nem quero. Mas nós temos que ter esse amor fraternal. Eu respeito você, você me respeita, e nós vamos caminhando, fazendo a obra de Deus, né? Da melhor forma possível. Então, terceiro voto, né? Agir com, na verdade é o quarto ali, né? Agir com as pessoas com o amor fraternal. Voto, uma coisa que, agora vindo para a igreja, nós vamos se preocupar com as pessoas que estão fora da igreja. Eu tenho falado com alguns irmãos que têm faltado sistematicamente nos cultos. Falei, meu irmão, você tem certeza que você pode estar faltando desse jeito? Não, sabe o que é? Falei, você foi ontem domingo? Não, é que... E no outro? Não, é que sabe o que é? Aqui no outro? E no outro? Não, é porque no outro? É aqui no outro? Então, é aqui no outro? Você tem certeza que você pode faltar desse jeito? Né? Esforçar-se para convidar as pessoas que estão sem igreja a conhecer a nossa comunidade, né? Eu tenho prazer que as pessoas vão na minha casa. Prazer. Eu recebo pessoas na minha casa. Na minha casa eu ponho a melhor comida que eu tenho para receber as pessoas, porque eu tenho prazer de receber você na minha casa, prazer que você sente lá na minha mesa, prazer que você senta no meu sofá. Não é muito confortável, mas eu tenho alegria que você chega lá e fique bem na minha casa, seja bem recebido. É o mesmo sentimento que nós temos que ter com a casa do Senhor. Convide pessoas para estar conosco.
Tenha prazer em trazer as pessoas para sentar aqui conosco. Tenha alegria nisso. Fala, vamos lá ouvir uma palavra. Tem muita gente batendo cabeça aí, perdida, sem nenhuma direção na vida. Nada, absolutamente nada. Completamente assim, jogada no oceano, levado por todo o vento, para todo lado. E você tem na sua boca uma palavra de sabedoria, se tem o evangelho na sua boca. Né? Preocupar-se com as pessoas que estão sem igreja. Né? A Bíblia fala, mas dê preferência antes as ovelhas perdidas primeiro os que estão fora, meio perdidos, depois os que não conhecem nada. As pessoas falam, não, tem que evangelizar as pessoas que não conhecem nada. E as pessoas que estão fora da igreja, cada um com os seus problemas. Jesus disse que não é isso. Jesus disse que dê preferência, o que é? Antes as ovelhas de onde? Casa de Israel, leia-se Israel e leia-se também igreja. Aquele irmão, sabe o que eu acho estranho? Por exemplo, tem um irmão que falta 3 domingos. Aí o Jack chega para mim, ô pastor, e o irmão fulano de tal? Liga para ele, irmão. Aí chega o Kaique, pastor, cadê aquela irmã que senta lá na minha frente? Faz 2 meses que ela não vem na igreja. E então, pastor, o que aconteceu com ela, pastor? Ligue para ela, Kaique. E a sua pergunta está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. É o senhor que tem que explicar. Eu não tenho nada a ver com isso. É você, pastor, que tem que explicar por que aquele irmão A, B ou C não veio. E você está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Quando você me pergunta sobre alguém que 1 culto, 2, 3 cultos, 4, 5 cultos, que a pessoa não veio. Você percebeu que a pessoa não está? Amanhã o que você faz? Pega o telefone e liga, irmão, aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Vai lá. Vai lá. Procura saber, de repente o irmão está precisando de uma situação lá complicadíssima. Você sabia, presta bem atenção, estão me olhando, estão me vendo aqui? Eu sei que a presença, a aparência não é muito agradável, mas olha para mim. Teve gente que estava fazendo quase 1 mês e meio que não vinha na igreja aqui. Uma determinada pessoa. E eu mandava mensagem e não respondia. Mandava mensagem e não respondia. Liguei e não respondia. Eu não podia ir na casa dela sem falar com ela. É feio fazer isso. Eu chego lá, ô Gi, no seu portão lá, o que o pastor está fazendo aqui? Não avisou, não falou, não sabe se eu ia e veio. Eu tenho que avisar. E eu estava querendo ir na casa da pessoa, ver o que estava acontecendo. Aí com muito sacrifício, com muito jeito, falei com uma prima da pessoa, a prima falou com a mãe, olha só o exercício que eu fiz, falou com a prima, depois falou com a mãe, até que a pessoa me atendeu. Porque eu chamei a pessoa pelo WhatsApp da tia. E a pessoa foi lá, acho que não sabia que era eu, e falou, não, o pastor está aqui no meu WhatsApp querendo falar com você, porque você não está respondendo. E graças a Deus eu fiz aquilo. Sabe por quê? Porque a pessoa estava querendo se suicidar. E cadê os irmãos? Ninguém ligou. Ninguém ligou. Pastor, cadê aquela irmã? Liga para ela, você. Busque ela, você. Eu não tenho como dar conta de tudo e de todos. Não tenho como. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos, sai, imperativo, sai pelos caminhos, e atalhos, e obriga, a palavra até quase com algumas pessoas, você fala, você tem que ir, meu irmão, você não pode ficar assim, você quase puxa pela orelha, a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Quem é que faz isso? Eu e você. Não, pastor, eu já vim no culto, já recebi uma palavra, vou cuidar da minha vida. Não. Não. 5º voto, pregar as boas novas, né? Em obediência à palavra de Deus, pregar o evangelho de Cristo às pessoas que não o conhecem. Agora sim, primeiro os da casa, as ovelhas da casa de Israel. Primeiro os de dentro, que estão ali, vai, não vai, cai, levanta, capenga, levanta. Esse é o nosso primeiro alvo. Depois os de fora. Esforçar-se para convidar pessoas que estão sem igreja, a conhecê-la, a frequentá-la. Sabe por que essa igreja é boa? Simeia. Sabe por que essa igreja é ótima? Porque você está aqui. Se você não crê nisso, então está ruim. Sabe por que essa igreja é boa, Kaique? Essa igreja é maravilhosa, porque você está aqui. Sabe por que essa igreja é boa? Porque nós estamos aqui. Nós somos gente muito
Gente muito boa. Eu sou gente boa. Tudo buona gente. Eu sou gente boa. Por isso que essa igreja é muito boa. Mas acontece que às vezes as pessoas se acham melhores do que nós. Aí elas se afastam. E elas olham para nós e falam, essa gente, não aguento essa gente. Porque talvez elas se sentem melhores do que nós. Não tem melhor do que nós. Porque é tudo igual. Tudo igual. Dê preferência antes às ovelhas da casa de Israel, né? E disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, né? E o texto continua, quem não crer já está condenado. Então nós vamos atrás das pessoas que já estão condenadas. E tirá-las disso. Sexto voto, ser atencioso aos convidados da nossa igreja, né? As pessoas que vêm, ausentes, né? E os ausentes. Ser receptivo e atencioso com as pessoas que visitam a nossa igreja, né? E procurar os que estão ausentes. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus Pai. Deus me acolheu. Pensa bem, o que Jesus me viu em mim? Não tenho nada para oferecer. Mas Ele me acolheu. Me acolheu. E aí o que você faz? Você acolhe o outro. E aí a Beca acolhe o outro, e o outro acolhe o outro, um acolhendo o outro, um ajudando o outro, um preocupado com o outro, um orando pelo outro, o outro não veio, você já liga, não atendeu, você vai atrás, procura saber o que aconteceu, procura saber. Seja presente e pontual na casa de Deus, ser assíduo nos cultos e demais eventos programados da igreja. Você falou que vinha e não veio, é ruim. Não deixemos de congregar-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Hebreus já fala isso, tem gente que vem, mas depois larga. Não é problema meu, não. Não deixemos de congregar-nos como igreja, como irmãos, né? Juntos. Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Um ajudando o outro, um tolerando o outro. Eu tolero o Marcelo. Eu tolero o Marcelo e o Marcelo me tolera. A gente vai tolerando um ao outro, um ajudando um ao outro. A gente precisa um do outro. A gente é ferro afiando ferro. É gente que às vezes se bica, se tromba, se estranha, rosna um para o outro, mas depois pede perdão e está tudo certo. Na sua casa, alguém já rosnou para você? Não. Fala a verdade, se lá na sua casa alguém já olhou para você e fez... Quem fez isso para você? Não pode falar. Não pode falar. Toda casa, tem alguém na sua casa, pastor? Lá no meio da parentela que já rosnou para você? Tem, lógico que tem. E você abandonou? Não, mas o irmão eu abandono. Ah, meu irmão, não, esse cara chato. Não quero mais nem ver. Dá licença. Ele rosnou para mim, pastor. Então, mas você também já rosnou para alguém. E a pessoa está tolerando. Nós estamos tolerando. Você sabe qual é a pessoa mais maltratada na igreja ou não? Sabe quem é a pessoa mais maltratada na igreja ou não? Quem é? É o pastor. Sabia disso? A irmã Terezinha brigou lá no trabalho dela. Brigou lá com a família dela. Aí ela chega, tudo bem, irmã Terezinha? Ela passa, me deixa com a mão estendida e passa direto. Já quantas vezes aconteceu isso comigo? Tudo bem, irmão? Eu estendi a mão, a pessoa passar direto. Falei, ué. E eu fiquei lá com a mão estendida. Não fiz nada. A pessoa chegou com raiva, já descontou em mim. E eu não fiz nada, não falei nada. Nada, não fiz nada. O Mateus briga com a Dani, aí eu vou falar com ele, ele me dá uma patada lá no Ministério Infantil. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, tá. Eu falei, nossa, tudo bem, desculpa aí. Ela precisa te contar em alguém. E aí ela vê o pastor, pá. Lembrando que o pastor está lá quando você está namorando. Sabia disso? Não. Quando você está namorando, a gente está lá orando, pedindo para Deus abençoar. Quando você fica noivo, normal, a gente está lá orando, pedindo para Deus abençoar. Talvez até orou lá no dia do seu noivado. No dia do seu casamento, o pastor está lá. Né? O pastor estava presente em muitos lugares. Talvez o pastor vai estar lá no dia da sua morte, segurando a sua mão. O pastor vai estar lá. O pastor vai estar lá quando nascer seu filho, sua filha, vai visitar, ora.
O pastor vai estar lá, né? Como eu já fiz aqui em São Bernardo para várias famílias, reconhecer o corpo do pai, da mãe. Eu estava lá. E é de gente que me maltratou. Gente que falou mal de mim, mas eu estava lá. Eu estava lá. Eu estava lá para reconhecer o corpo, eu estava lá para fazer o velório, eu estava lá. Fiquei com a família depois do velório, né, com luto, passamos um luto junto. Eu estava lá no domingo pregando para aquela pessoa, eu estava lá no aconselhamento, eu estava lá. E eu estava lá. Eu estava na maternidade, quando nasceu a criança. Eu estava lá no asilo. O pastor está lá. Então não tem motivo, né, para a gente ignorar o outro, independente do que façam para mim, independente do que façam para você, independente disso. Não há desculpa para nós deixar o outro de lado, abandonar o outro, né? E a gente precisa se comprometer com isso, com os nossos irmãos, com a nossa igreja, com os eventos da nossa igreja, com a nossa casa, né? Use os seus dons para abençoar a casa do Senhor. Qual é o seu dom? Né? Qual é a sua habilidade? O que é que Deus te deu para você fazer, né? Cada um exerce o seu dom que recebeu para servir aos outros. A laranja não dá laranja para si mesma. O pé de maracujá não dá maracujá para si mesma. O pé de melancia não dá melancia para si mesmo. A água não mata a sua própria sede. O pé de jabuticaba não dá jabuticaba para si mesmo. O seu dom não é para você mesmo. É para abençoar os outros. Quando você fala, não vou fazer, você está deixando o outro sem. Porque aquele dom que você tem, que Deus deu a você, é da pessoa que está te olhando. Deus te deu para você usar, mas quem vai beneficiar desse dom é o outro. A pessoa que está do teu lado. Exerça o seu dom, né? Buscar e exercer com o devido zelo os dons e talentos dados por Deus. Assuma esse compromisso, faça esse voto, né? Para o aperfeiçoamento da sua comunidade, né? Coloquei o nome da nossa igreja, mas poderia ser a Assembleia de Deus, poderia ser a Igreja Presbiteriana, sei lá onde, qualquer igreja que prega o Evangelho verdadeiramente, qualquer igreja é isso aí. No caso aqui é nossa, então, né, para o aperfeiçoamento da nossa igreja. Eu tenho 2 ministérios aqui que eu estou buscando pessoas para fazer e não tenho encontrado. Eu preciso de gente para trabalhar nesses 2 ministérios, porque a igreja na sua totalidade está trabalhando, está se movendo, está numa velocidade que eu gostaria que fosse mais rápida, claro, óbvio, lógico, mas toda a igreja está andando, todos os ministérios estão andando, mas tem 2 ainda que eu não consegui sair do lugar com ele. Trabalho com os idosos, eu esperei 14 anos, os irmãos são testemunha disso. Eu tentava começar a fazer um trabalho com idosos, a pessoa ia, pastor, não dá mais. Aí vamos lá de novo, pegava outro, vamos lá. Começava de novo, não, sabe o que é, pastor? É que, sabe o que é, pastor? É que, sabe o que é, pastor? É que, falei, tá, já entendi, esquece. E ficava esperando, eu fiquei orando, falei, Deus, uma hora vai aparecer alguém que vai trabalhar com gente, com alguns idosos na casa de repouso. Aí Deus enviou o pastor Sérgio, que está trabalhando lá na casa com os nossos velhinhos lá. Eu esperei 14 anos para isso acontecer. Eu não desisto. Se tem uma coisa que Deus me deu foi obstinação. Eu não desisto, eu vou. Uma hora vai dar. Eu sou igual aqueles atacantes que, como é que é o nome? Eu não entendo muito de futebol. Quer dizer, até que eu entendo um pouco. Aqueles caras que ficam na banheira, como é que é o nome? Tipo Romário, fica só na banheira. Está todo mundo correndo lá, então ele fica esperando o quê? Só a bola chegar, certo? O que ele faz? Tá, para dentro do gol, para dentro do gol. Minha função é, uma hora eu acerto o gol. Uma hora eu acerto o gol. Aí, em alguns ministérios, a bola entrou e o ministério começou. E eu fico ali esperando alguém mandar a bola, porque eu não tenho perna para correr o campo inteiro. Alguém tem que passar a bola para mim. E quando a bola chega no meu pé, para dentro do gol. Cada 10 chutes eu erro 9, mas um eu acerto. E aí vai. É assim que funciona. Mas eu não desisto, eu sou obstinado. Eu não desisto. Eu vou continuar. Então, exerça o seu dom, né? Assuma esse compromisso com a sua família, com o seu trabalho,
né, com você, com as pessoas de fora, com os de dentro, com o seu ministério, com os seus dons. Assuma esse compromisso, né? Seja um cooperador no sentido amplo da igreja, né? E quando eu falo aqui, eu tomo muito cuidado com esse texto, irmãos. Ó, eu vou ler o texto aqui. Eu já ensinei esse texto ao contrário muitas vezes. Muitas vezes. E eu não me arrependi nem um pouco. Nem um pouco. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como devem prestar contas, obedecendo-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não será proveitoso para vocês. Então, assim, o que esse texto está dizendo? Que nós, igreja, temos que ouvir os nossos líderes, etc, etc, etc. Eu tomo bastante cuidado com essa palavra aqui. Cadê a palavra? Essa palavra aqui. Que isso aqui não é alienação, é no sentido de trabalhar junto, ok? Trabalhar junto. Vocês precisam me ajudar, é isso que eu quero dizer. Mas se eu não estiver pregando o evangelho corretamente, vocês não têm que me ajudar. Pronto, acabou. Vocês não têm que me apoiar coisa nenhuma se eu não estiver pregando o evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus. Vocês não têm que me apoiar. Vocês têm que me malhar sem dó, nenhuma piedade, se eu não estiver pregando o evangelho de Jesus. Vocês não têm que colaborar com nada se eu não estiver pregando o evangelho de Jesus. Mas se vocês reconhecem que eu estou trabalhando, fazendo, pregando o evangelho, estamos aqui 14 anos, então é minimamente você se comprometer com a igreja, comigo, com aquilo que você se compromete aqui na igreja em fazer, e a gente se submeter todos juntos, inclusive eu, a o que a obra tem para ser feita. Né? Eu também sou submisso à igreja, também me submeto a orientação que Deus dá para a igreja. Eu não faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu, para fazer um negocinho desse tamanho, eu fico orando meses, e meses, e meses, e meses. Depois eu vou comunicando a igreja aos poucos. Né? Vou tomar um cuidado enorme para não fazer manobra. Sabe elefante dentro de uma loja de cristal? É assim que eu tomo decisões na igreja. Eu vou andando com cuidado no meio dos cristais, com cuidado, aí eu faço aquelas manobras devagar para não esbarrar em nenhum cristal, porque crente assim, você esbarrou, cai, quebra, acabou. Uma palavrinha que eu der para a Wanda desse tamanho assim, pronto, feriu, para todo sempre, acabou. Uma palavrinha mínima que eu falar para o Marcos, acabou, nunca mais fala comigo. É cristal. Cristal. Tem que tomar um cuidado enorme, igual um elefante numa loja de cristal. Qualquer coisa que você tem que fazer na igreja, qualquer manobrinha que você tem que fazer na igreja, você tem que tomar um cuidado enorme, porque as pessoas se ferem com uma facilidade enorme quando se trata de pastor, igreja e reino. Lá fora não, no trabalho ele briga com o chefe e tal, não sei o quê, briga no trânsito, é um pitbull. Mas se o pastor falar um negocinho desse tamanho, acabou para mim, acabou. É um cristal. Fala, meu Deus, né? Onde que vai parar isso? É um negócio que não cabe, né? Então, assim, se vocês reconhecem que eu estou fazendo um trabalho, então vamos trabalhar junto, né? Vamos obedecer a Deus em tudo, para que o meu trabalho não seja um peso. Um peso. Porque tem época que é um peso enorme. Tem época que é mesmo um peso enorme. E aí a gente procura um, não pode, procura o outro, não pode, peço para o outro, não pode, e a obra precisa andar. E aí o que eu faço? Eu vou lá e faço do meu jeito, às vezes de um jeito esquisito, meio não é muito bom e tal, mas eu vou lá e peito e vou e faço e empurro aquele projeto para frente. Porque eu não tive cooperador, ficou pesado, mas eu tive que me virar. Né? Peça a Deus para lhe ajudar a transformar palavras em serviço, todos nós. A gente fala muito, fala, mas na hora H do vamos ver, tu fala, não é bem assim, pastor. Aí não põe a mão. Nós precisamos pôr a mão. Pastor, mas eu prefiro ver tudo pelo online, pela internet. Então, irmãos, Jesus veio pessoalmente. Ele não poderia abrir os céus e dizer assim, ó, filhos meus, lá do céu, estão todos salvos. Amém. Em nome de Jesus. Plá, fecha o céu. Pronto. Ele fez isso, não? Ele veio pessoalmente. Então o trabalho é feito pessoalmente. Pastor, eu estou aqui por telepatia. Eu te ajudo aí, pastor. Vai. Se você não vier, não vai, irmão. Você entendeu, Cris? É para você, irmão. Se você não vier, não vai. Entendeu? Se você não vier, não vai.
Estou brincando, Cris. O Cris faz bastante coisa. Não muito, sim também. Mas faz. Não está com essa bola toda assim também. Não, o Cris é meu companheiro. Meu companheirão. Comprometa com o crescimento da sua igreja, né? Ore pelo seu crescimento espiritual e numérico, dando sempre graças, mencionando-vos em nossas orações, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui não é um depósito de gente, não. Igreja não é depósito de gente. Igreja é um lugar onde as pessoas que conhecem a Cristo, conheceu a Cristo, experienciou a Cristo, se reúnem para adorá-lo e servi-lo e servir-nos uns aos outros com o melhor que nós podemos e o que temos. Então é fundamental que você se comprometa, né, irmãos, com esses votos. Eu faço ele todo ano, talvez você está se lembrando deles, para algumas pessoas é algo novo, mas é fundamental. Eu peguei esses votos daquilo que a Bíblia nos apresenta como o que nós devemos fazer, né? Com a obra do Senhor. E a gente precisa se dispor nesse sentido, né? Cuidado com o que você fala. Se comprometa com isso. Cuidado com o que você fala. Prometer não envolver-se em conversas, seja por quaisquer meios ou situações, dentro e fora da igreja, que comprometa quem, irmãos? Sua família. Que mais? Sua igreja, seu ministério, seus dons, sua liderança, seu trabalho. Né? Cuidado com o que você fala, que pode comprometer sua família. Não tem nada pior que, às vezes, festa, né? Você vai na casa de alguém que você é convidado para fazer uma festa, você vai lá, aí tem aquele parente da pessoa que te convidou, que é crente, tem aquele parente que tem ali. Ah, você é pastor? O que você acha? Aí começa, pai, vai. Ô, Senhor amado. Aí vai. Meia hora falando. 1 hora falando. Fala mal, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. É horrível isso. Aí eu pergunto, de que igreja você é? Às vezes a pessoa não é crente, então tem perdão. Mas às vezes é crente velho. E está lá malhando. Não escapou nem a mulher do cara. Nem a mulher dele escapou. A igreja, o pastor, o rapaz da mesa do som da igreja, não escapou ninguém. Ninguém. Até o cachorro da rua dele também falou mal. Você fala, meu Deus, que língua é essa? Né? Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. As divisões começam na nossa boca. Os escândalos começam na nossa boca, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Afastai-vos deles. Eu já me afastei de muita gente. Já me afastei de muita gente. Conheci, fiquei perto. Quando eu comecei a perceber como é que era a dinâmica da pessoa, eu falei, para mim não serve. E sai pela direita, me afasto. Sem nenhum problema, sem nenhuma dor na consciência. É só perceber que tem a boca maldizente, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, apenas a que pode edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. É verdade que algumas pessoas da nossa igreja, que são bem próximas, muito próximas, algumas questões que acontecem com alguns irmãos, eu preciso conversar com alguns irmãos da igreja para que aquilo se resolva. É óbvio, é lógico. Eu também busco um conselho do pastor Juscelino, eu converso com o pastor Luiz algumas questões mais pontuais, eu converso com os irmãos, converso com o Eide, com a marido sobre algumas questões, converso. Mas a ideia é sempre para tomar cuidado, para fazer uma costura, para não prejudicar a igreja, não prejudicar ninguém. E quando a gente percebe isso, a gente já põe um sinal vermelho, a gente já fica atento com algumas pessoas que passaram por aqui, inclusive.
Passaram por aqui. Então, nenhuma palavra torpe. Assuma este compromisso com a nossa, né, com a nossa boca, com o que a gente fala, que pode comprometer a nossa família, a sua fé, né, a sua igreja, seus ministérios, seus dons, sua liderança, o seu trabalho. São coisas básicas que a gente precisa prestar atenção. Realize com excelência os compromissos assumidos, né? Tudo, porém, seja feito com decência, né? Faça o seu trabalho, né? Você que é do louvor, se comprometa, venha, ensaie. Você que é do ministério infantil, se comprometa, venha, faça. Mas só tem uma criança, pastor, não tem problema. Uma alma vale o mundo. Uma alma vale o mundo. Não se esqueça daquele diácono lá na Inglaterra, que era um dia de muita neve, muita neve, e ele pensou, bom, eu não vou à igreja hoje. Porque o pastor mora muito longe, eu tenho certeza que ele não vai na igreja, porque é impossível ele chegar na igreja. Aí o diácono pensou, falou, não, eu vou. Eu dou um jeito, eu vou. Eu estou comprometido, eu vou. Eu estou na escala, eu vou. Foi. Chegou lá, não tinha ninguém. E aí ele abriu a igreja a si mesmo. E aí ele, né, começou a fazer o culto ali, e chegou uma pessoa, chegou um menino. E aí ele pregou para aquele menino, e orou por aquele menino, fez o apelo para aquele menino se converteu. E esse menino chamava-se John Wesley, o pai do metodismo, pai das igrejas metodistas, das universidades metodistas no mundo inteiro. E se o diácono não assume o compromisso que ele se comprometeu lá? E se o diácono não vai? Mas só tinha uma criança. Não importa. Não importa. Não importa quantas pessoas vão te ouvir. Não importa quantas pessoas estarão lá. O que importa é que você precisa fazer seu trabalho com todo o compromisso que você assumiu, né? A comprometer-se a realizar com zelo e excelência todas as tarefas assumidas, com a liderança, com as pessoas e sobretudo com Deus, né? Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Cumpra os seus compromissos, não troque responsabilidade por facilidade. Não, eu vou fazer assim porque é mais fácil. Não. Não, né? Comprometa-se em cumprir os horários estabelecidos para os cultos, ensaios, reuniões e outras programações que foram estabelecidas com a sua concordância. Né? Com a sua concordância. O culto é às 17 horas, porque nós concordamos. Estão lembrados, não? Um tempo lá atrás, nós fizemos uma assembleia. Irmãos, o culto fica às 18, às 17h30 ou às 17 horas. Quem se lembra? Teve até uma pessoa ou duas que sugeriu às 19 horas. E eu também coloquei em pauta. Ó, tem acho que 2 ou 3 pessoas que gostariam que o culto fosse às 19 horas. O que os irmãos acham? A maioria optou pelo culto às 17 horas. Então, nós concordamos, né? Exceto com casos realmente justificáveis. Tem coisa que é justificar, pastor, eu fui trabalhar, ótimo. Por exemplo, o Valdir trabalha na Volkswagen, ele trabalha de domingo. E às vezes ele está de folga, um chefe chama. Ele tem que ir, não tem o que fazer. A Bia trabalha, domingo às vezes, lá que é médica, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem irmão que tem que trabalhar. Não tem jeito, não tem o que fazer. Então assim, tomando cuidado para que as pessoas com casos, né, cuidado para que esses casos justificáveis não se tornem em rotina. Eu noto, irmãos. Estão me ouvindo bem, gente? Eu sei que vocês não queriam ouvir isso, mas precisa. É para o seu bem. Para o bem do seu trabalho, da sua família. Eu sei de irmãos que trabalham a semana inteira, luta a semana inteira. Mas chega no domingo, 2 horas antes do culto, tem dor de cabeça, sensação de desmaio, tem unha encravada, o cachorro está com febre, o vizinho brigou, o carro não quer pegar, sempre 2 horas antes do culto. Tem diabetes, tem joanete, tem tudo, 2 horas antes do culto no domingo. Aparece doença que eu nunca vi. Artrite, artrose, tudo aparece 2 horas antes do culto. Coceira na sola do pé, 2 horas antes do culto. Sempre 2 horas antes do... Mas na segunda-feira está trabalhando igual um leão. Vai enganar quem?
anos falando isso para mim. Tá bom, irmão. Fica à vontade. Puxa, que bom. Ah, tá bom. Tá legal, sem problema, fica à vontade. É minha palavra. Fique à vontade. Como se ela estivesse me enganando. 2 horas antes do culto, começa a aparecer doença que você fala, que doença é essa? Nunca vi falar. Mas na segunda-feira está trabalhando igual um leão. Um leão. Aí no outro domingo, mais uma doença, 2 horas antes do culto. Isto, anos a fio. E a minha resposta é, tudo bem, irmão. Tudo bem, irmã. Sem problema. Eu vou orar por você. E oro. Talvez eu já tenha orado por muitas doenças que não existiam. O problema não é meu. O problema não é meu. Porque os casos realmente justificáveis se tornaram rotina. Os irmãos sabem do que se trata isso, eu não vou parar, ficar falando disso, porque os irmãos sabem que eu não fico falando disso, mas a gente precisa se comprometer com o sustento da igreja, né? Dízimo, oferta, os irmãos sabem, nós estamos aqui por conta disso, e eu espero, né? Conto com os irmãos com relação a isso, tá bom? Tudo que fizerdes, seja com palavra, seja em ação, seja com... E fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Não deixe eu orar por você, sério, eu quero encerrar com isso. Não deixe eu tenho essa parte ainda. Não deixe eu orar por você por uma doença que não existe. Por um mal-estar que não aconteceu. Não deixe eu orar por você. Orarás a Ele e Ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Então, haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. No nosso caso, é este lugar aqui. Este é o espaço que nós temos para vir aqui, adorar a Deus, servir, ouvir uma palavra, né, cantar, ter a nossa comunhão com os irmãos, um ajudar o outro, um cooperar com o outro. Esse é o nosso lugar. Esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, e toda a escolha dos vossos feitos no Senhor. Então, nós temos o nosso lugar, né? Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, nosso Deus. Nosso lugar é aqui, né? Até Deus dizer o contrário para mim, Deus dizer o contrário para você, Deus dizer o contrário, nosso lugar é aqui, né? Então, que você possa, né, assumir esse compromisso diante de Deus, se comprometer com esses votos, né? De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Então, a gente precisa... E eu coloquei essa oração aqui. Se você quiser fazer, eu vou dar aqui alguns minutos, alguns segundos para você, porque é um texto, para algumas pessoas é um texto grande, mas, na verdade, para quem está acostumado a ler, isso é um texto muito pequeno. Eu gostaria que você lesse, não vou falar nada, não precisa levantar a mão, nada disso. Só gostaria que você lesse, se você quiser se comprometer com o Senhor, com a pessoa que está sentada aí ao seu lado, você se comprometer com Deus, nesse sentido, né? Você se comprometer com a tua família, mais do que você é comprometido, com o seu trabalho. Estou lembrando você, com o seu trabalho, com você mesmo, né, com seus projetos, com seus dons, com seu chamado, com seus compromissos dentro e fora da igreja, né, com as pessoas. Né? Eu, José Zanetti, declaro que sou conhecedor do Evangelho Eterno. Eu sou conhecedor. Eu não sou um homem ignorante. Eu conheço o Evangelho. Eu não sou um relapso, um ignorante, né? um perdido na vida que não conhece o Evangelho. Eu não sou, já fui, não sou mais. Eu, José Zanetti, declaro que sou conhecedor do Evangelho Eterno, que por obra da graça salvadora de Jesus Cristo, conheci e recebi pela fé a salvação da condenação eterna. Pelo fato de ter recebido tão grande salvação,
Quero me comprometer diante de Deus e dos homens, a servir a Deus por intermédio da igreja local. Levar a outras pessoas o mesmo amor que recebi através da obra de Jesus no Calvário e por ter convicção de que Deus é digno. Comprometo-me com a minha comunidade de fé, Igreja Batista Confessante de Cristo, Ministério Pastoral, a amá-la, servi-la, zelar pelo seu nome e reputação, através de atos de amor e respeito para com os meus irmãos, porque os considero superiores a mim. Assim, por clara manifestação da minha vontade, comprometo-me diante do Pai e do Filho e do Espírito Santo em auxiliar o meu pastor no avanço do reino de Deus e na igreja. Você vai falar assim, mas você não tem um pastor? Tem, eu tenho a convenção acima de mim. Eu tenho que ouvir o que os caras falam, eu não falo o que eu quero. Tem um trilho teológico que eu tenho que seguir. Eu não falo assim aleatoriamente, do jeito que a gente vê as pessoas falando. Eu tenho freios dentro da convenção, que mesmo nunca ultrapassei, mas se eu quiser ultrapassar, eles vêm aqui, puxam o freio de mão e falam, você ultrapassou, você não pode, volta. Então eu também estou sob supervisão de uma convenção, não é de um pastor não, é de um colégio pastoral, é de um monte de pastores. Eu tenho lá a convenção, tem a ordem dos ministros batistas nacionais, que regula toda a questão da igreja. Eu também estou submisso a muitos pastores, muitos. E além disso, eu tenho que me dar conta para o Senhor. Eu não posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, pregar o que eu quero. Não, eu tenho que prestar contas ao Senhor. E também eu tenho vocês. A minha vida é pública. Por isso que eu faço questão que todos, de alguma forma, em algum momento, vão na minha casa. Saibam onde eu moro, o que eu como, o que eu tenho, para onde eu vou, para onde que eu... Enfim, quando eu viajo, a igreja sabe onde eu estou, eu falo, eu aviso. Quando eu vou para fora, eu aviso. Quando eu vou para Marília ver minha mãe, eu aviso. Quando eu vou até para a creche, eu vou na creche hoje lá, eu aviso. A igreja sabe onde eu estou. Eu dou conta, eu dou satisfação da minha vida para a igreja. Eu tenho vida pública. A minha vida está em exposição. Eu também sou submisso, mais do que vocês imaginam. Então, eu quero relembrá-los desses votos. E se você achar que deve se comprometer, amém. Pastor, eu não estou nem aí com isso, não é problema meu. Não tem problema, nenhum problema. Tranquilo, fica tranquilo com relação a isso. Eu estou comprometido, entendeu? Eu estou comprometido. E eu vou fazer como venho fazendo até aqui. Né? Porque eu ainda, quando chego lá em Marília, eu olho para o rosto da minha mãe, quando eu olho para o rosto da minha mãe e vejo a minha mãe buscando conselhos em mim, como pastor, minha mãe buscando conselhos em mim, como pastor, eu falo, poxa Senhor, obrigado. Minha mãe está buscando conselhos em mim como pastor. Eu sou filho. Devia ser o contrário, né? Mas às vezes ela para e me pergunta algumas coisas. Me liga. Você que é pastor, eu sei que você é meu filho, mas você é pastor. Eu queria te ouvir como pastor. Então eu tenho que olhar para o rosto da minha mãe com dignidade. Eu tenho que olhar para o rosto da igreja com dignidade. Eu tenho que olhar para o rosto da minha esposa com dignidade. Eu não espero menos de vocês. Não espero menos do que isso de vocês. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. Quero me comprometer com o Senhor, com tudo que falei aqui. Eu me comprometo com o Senhor. E naquilo que está ruim, Senhor, nos ajuda a melhorar. Naquilo que falhamos, Senhor, nos ensine. Naquilo que nós erramos, nos perdoe, Senhor. E nós pedimos para que o Senhor nos ensine. Naquilo que nós excedemos, põe freio em nós. Naquilo que faltou, Senhor, nos empurre. Naquilo que está atrasado, Senhor, nos puxe, Senhor, nos coloque no lugar correto. Mas eu rogo para que o Senhor nos ouça. Nos ouça, Senhor. E recebe aqui o nosso voto de confiança que temos no Senhor. O nosso voto de amor que temos pelo Senhor. O nosso voto. Os nossos votos, Senhor.
com o Senhor, com a nossa família, com a igreja, com os nossos patrões, empregados, os nossos amigos no trabalho, amigos lá no colégio, por onde a gente anda. Que o Senhor nos ajude a estar comprometido com essa gente, todos eles, não importa quem seja. Nos ajude a respeitar as pessoas independente das posições. Não importa quem seja a pessoa, nos ajuda a ser, Senhor, singelos, amorosos com todas as pessoas. Mesmo que as pessoas não nos tratem assim. Mesmo que as pessoas não gostem de nós. Até mesmo, Senhor, se as pessoas nos odiarem, nos ajude a amá-las. Nos ajude, Senhor. Coloca o teu amor no nosso coração. Esta é a minha oração. E a minha gratidão ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.